Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EixoCast, seu podcast da empresa no Eixo, onde a gente fala e explora temas de gestão para o crescimento do seu negócio. Eu sou Vinícius Nobre e comigo aqui a minha amiga Ana Paula. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Vinícius? Vamos lá para mais uma conversa, mais um bate-papo. Da semana passada foi muito legal, eu adorei. Teve muita coisa interessante e eu acho que o dessa semana também vai ter muita coisa boa. Já fiquei olhando aqui o roteiro, tem um monte de coisa aqui na minha cabeça, um monte de experiência para contar, enfim, vai estar bem divertido. Legal, legal. Bom, você já viu aí na thumb e já entrou aqui nesse vídeo. Vamos falar hoje de processos de negócio, como a gente faz para gerenciar os processos. Antes de começar com o tema, antes da gente explorar um pouquinho esse universo, eu quero que você aproveite esse momento para seguir o nosso canal aqui, se inscreve aqui no nosso canal. Toda semana tem vídeos, tem o podcast, tem vídeos meus, tem vídeo da Ana, tem tudo aqui no nosso canal. Então, se inscreve para não perder nada, dá um clique lá no sininho também para ser avisado quando surgirem novos vídeos e também curtir este vídeo aqui. Ajuda bastante o engajamento, ajuda bastante. A gente está começando esse projeto aqui da Empresa no Eixo, desse canal. Então, toda vez que você curte aí, ajuda um pouquinho. É de graça, ainda é de graça. YouTube não cobra por isso, então é só você ir lá, dar um clique e curtir aqui. Se você gostou, se você não gostar também, mas enfim, tenho certeza que você vai gostar do que nós vamos conversar aqui hoje, não é, Ana? Exato. Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de uma coisa que tem gente que adora, e tem gente que não gosta tanto, né? Eu fico ali no meio termo, vou ser bem sincera. Tem algumas partes que eu gosto, outras que nem tanto, mas vamos falar de processo. Processo no mundo das empresas, processo empresarial. Então, antes de começar, vamos lá. O que é processo? Legal, eu vou desmistificar então hoje o que você pensa de processo para ver se você gosta mais. Eu sou apaixonado, eu estudei bastante, me certifiquei, trabalhei, fui gestor regional da Associação de Processo, que é a ABPMP, Associação de Business Process Management Professionals. E então assim, é um tema fascinante, mas que, como muita coisa, foi desvirtuado ao longo da história, né? E aí a gente começa, como você trouxe aí, o que é processo, né? O que é processo, Ana? Vamos ver, já que você que não gosta tanto como você falou, vamos lá, deixa eu ver então, o que você enxerga por processo? Processo são, como é que eu posso dizer? São passos que a gente faz para atingir determinado objetivo. Então, vamos supor assim, eu quero atender o meu cliente com excelência. Esse é o meu objetivo. Quais são os passos para eu conseguir fazer isso? E a partir do momento que eu defini os passos e que eu alcançar esse objetivo, fiz uma vez, deu certo, ok, então eu vou replicar. E eu falo que eu gosto muito porque, assim, agora eu vou começar a contar uma historinha, né? Meu primeiro emprego, eu já devo ter falado isso aqui alguma vez. Meu primeiro emprego foi no McDonald's. Tem um filme chamado Fome de Poder, se eu não me engano, eu sempre esqueço o nome desse filme, chama Fome de Poder, e ele retrata exatamente o que a gente passa lá dentro. Hoje eu olho, a cozinha do McDonald's, ela mudou, então provavelmente alguns processos ali foram modernizados da época em que eu trabalhei lá. Mas esse filme ele retrata muito bem como que funciona o McDonald's. E é exatamente desse jeito, tá? Então, assim, gente, até da hora que você entra, a hora que você sai do seu trabalho diário, existe um processo para determinada coisa. Então, para vocês terem uma ideia, né? É tão importante o processo lá que até a sua vestimenta faz parte do processo. Como você se veste, como você coloca seu uniforme. Então, assim, por que eu falo que eu gosto de processo? Porque eu aprendi, né? Foi meu primeiro emprego, foi assim, foi processos do início ao fim. E funciona, né? Mira, não sei se você já teve a oportunidade de ir a algum McDonald's, né? Alguns McDonald's da sua vida. Eu sou apaixonada por McDonald's, eu trabalhei lá há muito tempo e eu falo assim, onde você quer comer McDonald's? Eu gosto. Então, eu já tive a oportunidade de ir em muitas lojas do McDonald's. Eu, realmente, quando eu vejo, eu vou, né? E a probabilidade de você ser surpreendido por um processo diferente em vários lugares, né, do que eu já fui,
é pequena. Então, assim, não existe assim aquele McDonald's tem um atendimento diferenciado, aquele McDonald's tem um sabor completamente diferente do que eu estava esperando. Isso não tem, né? Não existe. E por que que isso acontece com uma cadeia mundial de fast food, né? Hoje o McDonald's deve estar em sei lá quantos países. Como que eles conseguem manter esse padrão independente do lugar onde você está indo? Processos, né? Então, assim, claro, é controverso, é um sucesso ou não, né? Mas, assim, independente se você acha que é um sucesso ou não, funciona. Então, eu gosto, né, do processo nesse sentido, como a gente consegue escalar o determinado atendimento, determinada forma de fazer as comidas. Isso para mim me encanta porque realmente funciona. O que eu não gosto do processo engessar. Então, assim, a partir do momento que você entra num processo, você não tem criatividade. Então, dependendo de como que funciona a sua empresa, qual que é o seu nicho de negócio, isso não é tão bom, porque depende de você precisa de uma criatividade, você precisa inovar, você precisa ser diferente. E aí o processo já atrapalha. Então, assim, é uma linha bem tênue entre gostar muito de processo e em que momento que ele começa a atrapalhar. Respondi? Então vamos lá. Não, vamos lá, vamos atualizar um pouquinho isso aqui, vamos complementar isso daqui. Por isso que você não gosta de processo, porque você encerrou a tua fala dizendo o engessar. E é o que todo mundo fala. Em todo lugar que a gente vai, se fala muito isso. Processo engessa, processo é um monte de caixinha que a gente quer fazendo, tarará, tarará, para um auditor vir de vez em quando para ver isso. É isso que eu chamo de desvirtuar o que é o processo. Você contou uma historinha, vamos contar um pouquinho então, a historinha desse tipo de processo que você trouxe. Japão, pós-guerra, destruído, 2 bombas atômicas caíram lá. Os Estados Unidos foi para lá para reconstruir o país. Vamos ter que reconstruir, não tem fábrica de mais nada, tá tudo destruído. Vamos começar a fazer fábrica, tem que fazer fábrica de geladeira, de fogão, de panela, de qualquer coisa. Bom, cadê a população do Japão? Vamos pegar aqui. Opa, só tem pessoas que plantam arroz e pessoas que estavam lutando até esses dias. A gente não tem pessoas que saibam fazer essas indústrias que vocês querem montar. A gente precisa fazer geladeira. Vamos fazer uma geladeira? Vamos fazer. Faz a primeira. A primeira sai torta, a primeira sai com a porta não fecha, etc. As pessoas não sabem. Elas saíram na década de 40, 50. Não sabem. Então, o o Damien, um cara que foi para lá, o que eles trouxeram? Vamos padronizar a maneira de fazer uma geladeira, porque as pessoas não sabem fazer geladeira aqui. Então, estou usando um exemplo de geladeira, né? Então, vamos pegar um engenheiro, tá lá nos Estados Unidos, um engenheiro. Como é que faz geladeira? O cara faz assim, tem que pôr a borracha assada, tem que cortar a chapa assim, tem que fazer o motor assado. Ok, eu vou descrever passo a passo o que você, engenheiro, me falou e vou fazer com que essa galerinha que plantava arroz até ontem agora consiga refazer isso. Então eu vou dividir o trabalho para que uma pessoa que eu tirei lá da zona rural, na década de 40, 50 isso, e ela consiga. Cara, você consegue colocar esse parafuso aqui na geladeira? Consigo. Então você vai pegar o parafuso dessa caixa, vai colocar ele aqui, vai apertar assim, e vai apertar, mas não espana ele não. Aperta, então tá bom, é assim que você consegue fazer? Consigo. Então eu padronizei a geladeira. Agora, se todo mundo seguir o que eu disse para cada um fazer, a geladeira vai sair com qualidade. Aí surgiu, então, a questão de ISO 9000, etc., que é isso. Eu estou garantindo que as pessoas, da onde vieram, elas estão fazendo algo que um engenheiro, que um cara que entende daquilo, está fazendo. Ótimo. Naquela época foi maravilhoso. Eu estou pegando uma população que está indo para as indústrias. No Japão começou muito isso, depois no resto do mundo se espalhou. No Brasil começou nos anos 80 a chegar a ISO 9000. Só que a ISO 9000 virou, que é esse tipo de processo, que é um processo super padronizado para todo mundo seguir, virou meio que para inglês ver. Você escreve lá para esperar o auditor, o dia que o auditor vem, a gente faz tudo bonitinho. O dia que o auditor não vem, ele vem uma vez por ano para ver se está seguindo os processos, você faz de qualquer outro jeito. Mas então, o que acontece? Por que então o processo ele é chato, ele engessa, e você falou, não, mas ele é legal por outro lado? Porque o processo, na verdade, não é isso. Quando a gente fala em gestão de processos, a gente está olhando o processo como você colocou uma sequência de passos para entregar algo que tem valor para alguém. No caso, cliente. Hoje em dia, em 2025, as empresas têm uma
puta comunicação. Hoje a gente consegue se falar, mas na década de 40 não. Então cada um ia fazer um pedacinho e tinha que garantir que o meu cliente interno, que é o próximo passo, receba isso de maneira adequada. Já não se fala mais disso, cliente interno, já é uma coisa já ultrapassada. O cliente é um único e ele está fora da empresa. Então o processo é uma sequência de trabalhos feitos por humanos, feitos por máquinas, feitos por sistemas, feitos por qualquer coisa, feito por N departamentos, por N empresas, para entregar algo que tem valor para alguém. Então, no caso, vamos entregar um lanche? Vamos entregar um lanche, ok. Então, os processos são mais longos do que a gente falava. Quando a gente descreve passo a passo, nós estamos descrevendo uma instrução de trabalho. Ou seja, isso já não é o processo, isso é instrução de trabalho. Nem todo mundo precisa de uma instrução de trabalho. Ok, talvez um chapeiro lá no McDonald's, ele precisa de uma instrução de trabalho para ele como fazer isso. Mas será que um diretor regional precisa disso? E ele está executando vários processos. Então, o processo é essa entrega. E hoje a gente fala do processo de ponta a ponta, tirando a departamentalização do meio. Então, o processo vai do pedido até a entrega. Porque, do ponto de vista de quem está recebendo, ou seja, o processo tem que entregar o valor, eu preciso receber o meu pedido aqui na minha mão. Não me interessa se foi a logística que atrasou, se foi a produção que atrasou, se foi o cara de vendas que tirou errado. Porque o processo anterior, que estava preocupando-se muito com a instrução de trabalho e menos com a entrega de valor, ele tinha esses problemas. Ah, é cliente interno. Não, cliente interno, o cara de vendas passa para o cliente interno, que é produção, o que ele vendeu. O cara de produção termina, ele passa para o cliente interno, que é logística. O cara que entregou passa para o cliente interno, que é a cobrança. Temos que cobrar agora o que a gente fez. Só que isso, na verdade, é uma questão que foi feita lá atrás, porque era assim que as empresas estavam montadas. Hoje a gente fala de uma empresa horizontal e o processo tem que ser na horizontal. Então o processo ele é interdepartamental e interorganizacional. Vamos lá, a gente compra na Amazon um produto. Você entra lá, vai comprar lá brincos da Ana. Você compra um brinco lá e você vai ver, vendido e entregue por brincos da Ana. Ué, mas eu estou no site da Amazon comprando na página do Brincos da Ana, que vai ser entregue pela Braspress aqui na minha casa. Olha só, passou por 3 empresas diferentes, são 3 CNPJs diferentes. Sim. Mas um único processo. É um único processo. Mas de quem que é esse Cujo processo? objetivo é me entregar um brinco. Exatamente. Ah, eu terceirizei parte dele porque é mais conveniente financeiramente ou logisticamente, etc. Ótimo. Mas de quem que é esse processo? Esse processo é um único processo e o dono dele é quem está lidando com o cliente. Quem está de frente com o cliente lidera todo esse processo. Ele vai, nós chamamos de orquestrar esse processo como um todo para que entregue esse valor para o cliente. Eu vou reclamar com uma pessoa, olha, eu comprei e não chegou. Não me interessa se foi a Braspress, se foi a Brincos da Ana, não sei quem aí. Eu comprei, eu estou lidando com uma pessoa, e o processo de vocês terceirizaram, questão de vocês. Então, a gente tem que entender que os novos modelos de negócio eles estão pensados assim. Então, quando eu crio isso, eu não sei se eu preciso criar instrução de trabalho para todos os passos que eu tenho aqui dentro. Mas eu sei que eu preciso olhar isso como uma coisa única, desde que o cliente pediu até quando o cliente recebeu. Eu estou aqui invertido, então quando eu ponho de um lado, parece que eu estou falando sempre ao contrário, né? Mas assim, o cliente pediu até ele receber. Eu estou falando certo? Você está olhando invertido Sim, também, né? sim. Uhum. Ele comprar e ele receber é um processo único, não importa se passou por N departamentos, não importa se passou por N empresas. Então, o passo a passo, que como estou chamando de instrução de trabalho, ele, para fazer a gestão, que é o nosso foco aqui, empresa no eixo, ele é menos importante para fazer gestão. É óbvio que eu quero que o mecânico que faz manutenção do avião que eu vou voar, que ele siga um tremendo de um checklist, uma instrução de trabalho enorme, que ele siga todos os passos, que eu possa voar tranquilo. Mas existem outros trabalhos que não precisa seguir tão assim, a ordem às vezes não influencia, mas eu sei que eu tenho que, vamos colocar assim um exemplo aqui para quem está nos ouvindo, né, um processo. Eu vendi aqui uma marcenaria. Outro dia atendi uma dona de marcenaria. Um abraço, Paula.
Uma marcenaria. Eu vendi, tenho que desenhar, eu tenho depois que produzir, depois tenho que instalar, depois eu vou cobrar isso daqui, né? Então eu tenho esse processo. Será que na hora de produzir uma marcenaria é algo mais solto? Eu preciso ter tanta instrução de trabalho? Se ele cortar antes de cortar a porta antes da prateleira, muda tanto a ordem assim? Então, para alguns tipos de negócio, sim, isto muda a ordem. Não, tem que produzir da forma que o engenheiro falou. Para outros negócios, nem Uhum. tanto. Não é importante que eu faça essa instrução de trabalho tão rigorosa. O problema é que todo mundo, como eu falei, desvirtuou um pouco disso e começou a fazer tudo como se todos os processos fossem esse passo a passo que eu tenho que fazer. Mais uma historinha. Um, um diretor de uma empresa, não vou falar quem me contou, porque senão vai fácil descobrir qual é a empresa. O cara fechou a área de qualidade. Geralmente a área de qualidade é chamada a área que cuida dos processos. Por quê? Porque ele, depois de 2, 3 anos na área de qualidade trabalhando, é uma construtora. E tinha processo para como distribuir bife no refeitório, de como botar os carros dentro do estacionamento, de quem pode pegar tal coisa. Enfim, tinha instrução rígida e engessada, como você falou, para tudo, Uhum. até na distribuição, o caso é verídico, até para distribuição de bife no restaurante. E ele falou assim, mas isso não aumentou um centavo na venda de apartamentos, ele melhorou um centavo, não melhorou nada na venda de apartamentos, que é o que a gente faz aqui. Então, Certo. isso então, assim, as pessoas desvirtuaram isso e ficaram Uhum. pensando em ficar, como você falou, engessando todas as coisas. Ah, tem instrução de trabalho para tudo, mas não é isso, não é isso, né? Na verdade, na outra ponta. Isto, Ana, Oi. Ter que cortar esse voltei. pedação que você travou. Travei muito? Travou até ficou offline. Mas tudo bem. Vamos lá. E tá travando. Travou de novo. Travou de novo. Até onde você me ouviu? Eu estava acabando de falar. Então, você estava falando do bife, que isso não melhorou a venda, então, enfim, não é. As pessoas ficam tão presas nessa parte engessada que não conseguem pensar no objetivo, assim, enfim. Acho que a ideia era você falar, não vai pensar no objetivo final, só fica Então pensando eu vou no fazer, eu processo. vou fechar, vou voltar, vou falar que caí, ó, voltei, mas só para fechar isso aqui, tá? Tá. Então, deu uma travadinha na internet aqui, mas só para encerrar essa introdução toda, né? A gente desvirtuou um pouco, as pessoas perderam o foco no objetivo do processo e ficaram Uhum. preocupadas com a sessão de trabalho, que é apenas uma das entregas que a gente faz no processo. Pode ter ou não ter, é um adendo que tem no processo. O processo ele é gerenciável, ele é entendido, definido, ele pode ter ou não a definição da instrução de trabalho passo a passo e vai depender de que processo eu estou trabalhando, de que tipo de indústria, de que tipo de empresa é. Então o processo ele tem mais a ver com gestão do que com a instrução de trabalho. Foi desvirtuado ao longo do tempo um pouco isso. Introdução meio longa aqui, mas para a gente poder entender e seguir aqui. Entendi. Então, assim, vamos supor, eu, né, como uma dona de empresa, é, eu entendi que durante toda essa trajetória ali, entre os passos em que eu preciso desenhar para ter um processo, né, até chegar ao meu objetivo, e eu tinha comentado ali bem no comecinho essa questão de às vezes a gente não pode ficar preso no processo porque precisa de ali momentos de criatividade para inovar. Eu vou trazer um exemplo assim bem rapidinho, até inclusive do que você comentou, né? Então vamos lá. Um exemplo é uma compra na Amazon. Então, a partir do momento que existe ali uma compra na Amazon, existe todo um processo muito bem desenhado para eu fazer o pagamento e o artigo chegar na minha casa. Porém, precisa de criatividade, né?
Então, vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Precisa de criatividade para desenhar todo esse processo, porque até então não existia. A Amazon foi uma das pioneiras nesse processo. Apesar de ser um processo muito bem engessado, muito bem rígido e funciona super bem, precisou-se de criatividade para criar, né, todo esse processo e todo esse movimento. E ainda existe, porque às vezes você entra lá na Amazon, muda uma coisinha ou outra, mas geralmente é para melhor, né? Para melhorar a nossa experiência como usuário. Então, assim, em resumo, o que eu quero dizer é, para mim, empresária, dona de uma empresa, eu preciso entender onde o processo me beneficia e em quais momentos do processo eu preciso deixar as pessoas livres para criarem e inovar. É isso? Então, vamos lá. Você foi de uma premissa. Você falou assim: a Amazon tem lá um processo todo desenhadinho e engessado para fazer isso. Quem disse que está desenhado esse processo lá? Desenho do processo Eu é quando eu imagino. preciso. Então, a gente desenha o processo quando a gente precisa entender alguma particularidade dele e precisa que ele esteja muito bem formatado. A maioria das Uhum. empresas, elas executam o processo o tempo todo e elas não têm processos desenhados. Então, essa é uma filosofia que eu falo muito ISO 9000. Tem que desenhar todos os processos, descrever todos eles e a gente engessar ele. Mas, tirando essa galera de ISO 9000, a galera que fala de crescimento, de inovação, desenhar processo não é uma necessidade. Então, eu tenho processos que não tem desenho. A gente tem que fugir do fluxograma. O fluxograma não é uma necessidade para processo. Ela é uma Uhum. necessidade quando eu quero entender algum pormenor do processo. Entender, vamos desenhar aqui. Quando chega aqui, o que acontece? Agora eu consegui compreender onde vocês estão falhando. Mas se você for numa padaria no seu bairro, o cara está executando um processo de venda todo dia e muito provavelmente ele não tem lá um desenho de processo dentro lá de um armário lá para se alguém pedir. Então, desenho de processo, instrução de trabalho, descrita, etc., não é uma premissa, não é uma obrigação a gente ter. A gente tem que ter processos definidos. Eu tenho que definir quem faz e o que faz. Agora, o pormenor, o desenhar ou não, isso depende da natureza do processo. Como eu falei, o mecânico que vai fazer uma manutenção, eu tenho que definir muito bem. Olhe esse parafuso, olhe esse nível de óleo, olhe muito bem tal coisa. Porque é uma coisa. Uma enfermeira que está fazendo um procedimento lá no centro cirúrgico, um médico, ele tem que seguir também vários protocolos. Mas a natureza desse processo exige que ele siga padrões rígidos do que vai ser feito, de protocolos. Mas em outros não é. Então a gente não sabe. E não é uma necessidade. É isso que eu quero quebrar aqui para quem está nos escutando. Mapa de processo, modelo de processo, instrução de trabalho são opcionais no processo. Opcionais. Eu tenho um processo definido, eu posso escolher, eu vou ter que descer ele um nível, detalhar ele com um desenho, com um mapa, inclusive com um passo a passo descrito, ou não. É um opcional que eu tenho. Né? Aí depende do tipo, da natureza que tem. Então, por isso que muita gente não gosta de processo, porque tem essa mentalidade que eu vou ter que fazer um desenho de um monte de caixinha lá que nunca ninguém vai olhar para isso e descrever um monte de coisa que as pessoas não querem fazer. Concordo, eu super concordo com isso. Não é obrigatório fazer isso. Então a gente, porque eu falo que foi desvirtuado a questão de processo. Processo, quando eu estou falando de crescimento, de gestão, de inovação, eu preciso definir. Olha, nós vamos. O modelo de negócio, nós vamos fazer uma venda, depois que a gente vender, nós vamos construir. Vamos supor que seja make to order, né? Então, eu primeiro vendo, depois eu construo o que o cara vai querer, depois eu entrego, depois eu cobro. Esse é o nosso processo, ele vai andar desta forma. Agora, se eu vou desenhar o passo a passo disso, só se for necessário por alguma questão muito legal. Pode ser que tenha uma lei que exija que você faça isso legalmente, ou um protocolo que você tem que seguir, etc. Caso contrário, não é necessário. Agora, definir o processo e gerenciar se ele está entregando o que tem que entregar, isso sim é importante. Todo empresário tem que ter isso na cabeça. A operação do seu negócio ela tem que ser gerida pelos processos. Ter mapa ou não, são outros 500. E Fez, como que fez isso sentido? está em... faz sentido. E como que isso está ligado ali à minha estratégia? Né? Então, por exemplo, eu tenho uma determinada estratégia já desenhada na minha empresa, enfim, tenho objetivos bem desenhados na minha empresa, e quando que eu entro com o processo para poder casar com a minha estratégia?
Ótimo. A gente falou semana passada de estratégia aqui, né, Ana? O que é estratégia? A gente falou lá, todas as mudanças que eu quero fazer na empresa. Então, tá lá, separada, todo o trabalho que eu vou fazer para mudar a empresa. É um trabalho, tem plano, vai ter gente trabalhando nisso. Mas a empresa está operando, né? Então, eu disse semana passada, essa empresa já vende faz 1.000 pedidos por ano. Vamos lá, 1.000 pedidos por ano ela faz. Ela quer fazer os mesmos 1.000 pedidos esse ano, e ela vai fazer um trabalho para ver se vende mais. Mas como é que eu gerencio esses 1.000 pedidos que já são feitos já de antemão? Eu tenho uma operação, nós chamamos de operação isso, né? A operação. Os mais tradicionais vamos chamar de estratégico, tático, operacional. Isso pensando numa empresa organizada meramente por organogramas, porque daí eu falo estratégico, que é um para onde nós vamos, os departamentos, depois a operação. Mas isso já não cabe mais, porque ela fere um pouco do que você falou. Eu quero uma empresa inovadora, que está crescendo, que está dando liberdade para as pessoas crescerem. Então, esse cascateamento estratégico, tático operacional caiu um pouco em desuso. Claro, muita gente está acostumada com isso, né? Mas a modernidade diz que tem outra maneira. Da gente falar assim, o estratégico, todo o trabalho que eu vou fazer para mudar a empresa, isso é uma coisa. Operacional, todo o trabalho que é feito para operar a empresa, ou seja, chegar lá nessa empresa que faz 1.000 pedidos e pedir mais um pedido, ele vender, produzir, te entregar e cobrar, isso é a operação dele normal, não tá mudando nada. Isso é operação, então é um processo, nós chamamos de ponta a ponta, do pedido até a entrega, ou do pedido até a cobrança, em inglês eles falam order to cash, ou seja, desde o pedido até o cash na nossa mão aqui, isso é um processo só. Nós temos que olhar ele como uma coisa só. Não interessa se ele passa em N departamentos aqui dentro. Não me interessa. Para o cliente, isso é independente. Né? Isso aqui é uma coisa só. Order to cash. Agora, a tua pergunta. Eu tenho, então, trabalhos sendo feitos, objetivos estratégicos e tenho uma operação acontecendo. Nós até falamos semana passada que tem empresas que têm equipes separadas para isso. Uma equipe mudando a empresa e uma equipe operando a empresa. Né? 30% de uma força de trabalho de uma grande empresa não está lidando com o cliente, está lidando com mudanças da empresa, novos sistemas, novos processos, novos produtos, nova expansão geográfica, novo alguma coisa. E 70% está lidando com o cliente, tirando pedido, produzindo e entregando. Ok. Esta produção, esse processo, que pode estar desenhado ou não, isso para mim tem um livro muito bacana, recomendo, do Capote, Gart Capote, que chama Fuja do Fluxograma. O fluxograma engana, gente. Aquilo lá não é uma verdade. Aquilo lá é como um retrato falado. A gente acha que é daquele jeito, mas nunca é daquele jeito o processo. Então, assim, aquilo não leva a nada. A visão moderna de processo, o fluxograma está fora. Mas eu estou trabalhando. Vamos supor que eu tenho um objetivo, melhorar o atendimento ao cliente. Eu tenho um processo, order to cash, do pedido até a entrega, do pedido até a cobrança. Eu tenho um processo. Este processo ele tem que ser gerenciado, tem que ter indicadores mostrando que ele está funcionando. Me interessa mais que ele esteja funcionando olhando nos indicadores do que ele esteja sendo seguido a regra, a risca uma sequência de passos. Isso aí é secundário para mim, como gestor da empresa. Eu vou olhar, este processo, ele está seguindo os indicadores que a gente colocou? Se ele é order to cash, ele está pensando aqui no final, eu tenho que ter um NPS bom, o cliente tem que gostar do que ele recebeu, eu tenho que receber todas as parcelas que foram vendidas, eu tenho que, essa produção e essa venda tem que dar um lucro, um resultado para a empresa, uma margem de contribuição, são indicadores que eu coloquei. Esses indicadores eles vão ser complementados pelos indicadores estratégicos também. Olha, nós dissemos que nós queremos que tenhamos uma boa experiência para o cliente. Então, vamos colocar no processo indicadores que vão mostrar que se esse processo está entregando com uma boa experiência. Tem um objetivo estratégico, temos que aumentar nosso resultado. Não vai vender mais, mas vai aumentar a lucratividade. Vai vender os mesmos 1.000 pedidos esse ano, mas com mais lucratividade. O indicador aqui do processo, ele tem que representar isso. Eu tenho que olhar se essas vendas estão trazendo mais resultados. E os indicadores, eles estão ao longo de todo o processo. O processo ele é longo. Ao longo de todo o processo, eu ponho indicadores para saber aonde que está roubando a nossa lucratividade. É na hora de vender? É na hora de produzir? É na hora de entregar? Na hora de cobrar? A gente não consegue cobrar? Aonde que está isso?
Eu tenho indicadores, então, resultantes, que estão lá no final do processo, mostrando se ele deu certo ou não, e vários indicadores intermediários que estão mostrando esses aspectos estratégicos e operacionais disso tudo. Isso é importante ser feito. É isso, não é desenhar um mapa. Mais uma vez, depende da natureza do processo. Mas todo o processo tem que ter essa gestão de indicadores. Se vai ter mapa, se vai ter instrução de trabalho ou não, são outros 500, depende da natureza do processo. Eu consigo enxergar ali na sua fala, né, o tempo todo ali, em que o processo ele vai melhorar no final das contas, né? Ele vai melhorar a qualidade do produto ou a entrega do serviço para o cliente. Então, acho que uma das premissas ali de ter um bom processo é a melhora na qualidade, né? Do que a gente está criando, do que a gente está vendendo, enfim. É muito bom isso. Já vou pegar um gancho aqui. Já vou. Não sei se está na ordem da pauta aí, mas é. O que acontece? Quando eu crio esse processo. Nós estamos vendendo a equipe, né? Tem vários departamentos, vamos pensar assim, envolvidos. Essa empresa está horizontalizada. Quando eu faço um processo assim, ele está horizontalizado. Ou seja, o processo está andando na horizontal e não pulando pelos muros dos departamentos, que é um grande problema nas empresas. Mas vamos lá. Eu coloquei um indicador final nesse processo. Olha, ao vender, produzir, entregar e cobrar, no final nós temos que ter um NPS de 9 e nós temos que ter uma margem de contribuição de 30% nessa venda. Bom, 2 indicadores de resultado. Ou seja, tudo que foi feito, no final tem que dar isso. O cliente tem que gostar e tem que dar lucro para a empresa. Tem vários indicadores intermediários. Mas não está dando isso. Está dando 5 de resultado de NPS. Estou usando uma escala de 0 a 10. Eu sei que não é essa. A Ana sabe bem a escala, mas estou usando uma escala de 0 a 10 para ficar fácil das pessoas entenderem. Pensa de 0 a 10 a nota que o cliente deu. Nós temos um objetivo estratégico de ser 9. Eu quero ter uma baita experiência. Ele pegou e está dando 5. A gente passou 6 meses trabalhando, está dando 5 de média aqui a experiência do cliente. O que eu vou fazer? Não está dentro dos objetivos estratégicos da empresa. O processo não está conseguindo entregar aquilo. Aí eu vou começar uma transformação do processo. Eu vou ter que olhar por que nós estamos perdendo essa qualidade da entrega. Provavelmente tem alguma coisa no meio que a gente não está enxergando. Aí eu vou para um projeto, vou chamar a equipe que trabalha em melhoria, em mudança estratégica. Olha, este processo não está entregando o que a estratégia quer. Precisamos mudar este processo. Eu preciso transformar ele para alguma coisa melhor. Transformar, notem que não é só melhorar, né? Melhorar é o que a gente falava antigamente. Melhorar significa eu pegar um ponto de táxi e melhorar ele. Agora ele em vez de ser um telefone no poste, agora ele é um telefone celular. Melhorou o processo. Né? Agora tem um aplicativo, mas ele não virou um Uber. Para virar um Uber, que é um novo modelo de negócio, eu tenho que transformar aquilo em outra coisa. Ou eu vou alugar patinete, não vou ter mais táxi, sei lá, eu vou ter que pensar alguma outra coisa. Então a transformação, ela rompe com isso. Eu vou pegar esse processo, olhar os indicadores que ele tem aqui, vou ver que eles estão abaixo do que a gente quer, estrategicamente, e vou propor uma melhoria, ao vício de falar, uma transformação em cima desse processo, para que ele saia de NPS de 5 para 9. Como é que a gente vai fazer isso? Vou ter que fazer mexidas nesse processo. Aí eu posso usar mapeamento de processo para entender aonde que está o problema, eu posso usar uma descrição, eu posso usar jornada do cliente, eu posso usar várias coisas, design thinking, Várias ferramentas. né, várias ferramentas para entender o processo e aí eu vou melhorar. Pode ser que eu decida que eu vou ter que travar o processo um pouco para as pessoas seguirem o que eu quero até elas acostumarem e depois eu solto ele. Isso acontece muito. Olha, vamos travar durante aqui 6 meses, 1 ano, vocês botei a auditoria, depois eu solto um pouquinho ele para poder ganhar agilidade. Então, é sempre uma balança entre agilidade e controle. Controlar e agilidade. Onde eu vou, os clientes falam assim, eu queria processos mais ágeis. Legal, então vamos tirar controle. Não, mas eu quero controlar tudo com lupa em todos os pontos. Tudo não terá. Microgestão. Não dá para fazer microgestão e ter agilidade. Então, mas tem cliente que quer, então tá bom, é todo travado o processo. Não, mas eu quero que seja mais ágil, então eu tenho que tirar um pouco de controle. Então, mas a gente faz isso, né? Eu preciso transformar ele. Então, esse ciclo de processo, indicadores, analiso indicadores, eles estão abaixo do que a estratégia pediu, eu starto um projeto de melhoria,
E aí eu tenho, nós falamos semana passada, equilibrar os trabalhos de continuar operando, os trabalhos de mudar o processo, porque às vezes eu vou ter um vale ali de um projeto que eu estou melhorando, às vezes eu pioro momentaneamente até o indicador que eu estou mexendo ali e as pessoas estão com duas cabeças, né, no projeto e na operação. Tem cliente pedindo e tem o GP, o gente do projeto pedindo para fazer teste aqui no projeto e tal. Então, ali eu preciso gerenciar muito bem isso. Mas esse é o ciclo de melhoria contínua que a gente faz em cima de processo, de transformação. E isso feito com uma cadência rápida, isso melhora e muito os processos dentro de uma empresa. E melhorar processo é melhorar a operação. Concordo. E aí eu ia te perguntar, né, com tudo isso que você comentou, quais são os benefícios de ter um bom processo, enfim, mas acho que antes de eu te perguntar isso, eu vou dar a minha visão ali de um benefício que eu acho muito interessante de você ter processos bem definidos, né? A gente falou lá no começo sobre o McDonald's, você comentou sobre o Japão, né, que também é o berço ali dos processos, do toyotismo e tudo mais. Mas sabe o que eu acho que é uma coisa muito interessante? Até no bate-papo que a gente teve, um desses bate-papos que a gente tem aí de vez em quando, você comentou que muitas empresas, né, a gente vê isso, muitas empresas têm uma dificuldade em encontrar bons profissionais. Isso é fato. Né? A maioria das empresas hoje, a maioria dos empresários reclamam exatamente disso. Eu tenho uma dificuldade de encontrar bons funcionários. O que eu vejo com relação como um benefício de ter processos bem desenhados? E aí, né, voltando, McDonald's, Japão e tudo mais. Quando você tem processos bem desenhados, as pessoas elas conseguem trabalhar. Por quê? Porque elas conseguem ter objetivos muito claros. Eu preciso tirar determinada coisa daqui e colocar ali. É isso que eu preciso fazer. Então, a partir do momento que isso está muito bem desenhado, esse fluxo está muito bem feito, a maioria das pessoas conseguem fazer. Então, o encontrar o bom funcionário, né, como a gente sempre almeja, fica muito mais simples. Então, acho que assim, um dos benefícios, né, digamos assim, um dos benefícios de ter um bom processo é conseguir ter dentro da sua empresa bons funcionários. Porque no Então, Japão não tinha, pode. no McDonald's, geralmente, as pessoas. É primeiro emprego, no meu caso era, e a maioria das pessoas que trabalhavam comigo lá também eram. Então, assim, a gente não era bom em nada, né? A gente era um bando de adolescente e entregava. Por quê? Porque eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Então, acho que esse é um dos benefícios. Mas se você quiser comentar outros benefícios também, fica à vontade. Não, vou partir de onde você estava ali. É, processos engessados. É um remédio amargo e ruim para equipes deficientes. Por quê? Porque ninguém quer ter processos engessados e isso aí. Mas se eu tenho uma equipe, como você falou, de primeiro emprego, que estão começando, eles não conseguem ter, não são equipes de alto desempenho, eu vou ter que colocar, olha, não pensa muito. Abre esse hambúrguer, põe essa chapa, espera 30 segundos, vira ele, põe o pão aqui, você diz tudo para ele, porque alguém lá num laboratório já viu que é assim que funciona. Uhum. 33 segundos de chapa já fica bom, sei lá se eu tô chutando um Você já número aqui. trabalhou no McDonald's também? Só sei a musiquinha, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pix e num pão com gergelim, acho que é isso. Mas então, alguém lá no laboratório fez essa pesquisa, sabe que 30 e tantos segundos, que é assim, que papapá, e é todo cheio. Alguém fez isso, alguém que entende disso, algum engenheiro de alimentos lá fez isso. E aí as pessoas vão seguir primeiro emprego. Contratou um cara lá de 16 a 17 anos e ele vai seguir isso daqui. Por isso que eu falo que é da natureza do processo, tudo depende. Se você montar uma startup com uma equipe toda top, os caras foram contratados a dedo lá no Vale do Silício, e você for colocar processos engessados para ele, você não vai conseguir sair do lugar. Vão todos embora da tua empresa. Né? Então, eles vão ter trabalhado Perfeito. são equipes de autogerenciamento, eles se autogerenciam. Eu vou ter que gerenciar pelos objetivos que eles estão fazendo, etc. Eu não vou conseguir ser tão quadradinho assim. Então, por isso que eu falo que é da natureza. Eu entendo que todos os empresários aqui sofrem muito com mão de obra. Sofrem mesmo. É uma das coisas que mais rouba a performance das empresas. Então, o processo serve como um remédio amargo para isso.
dependendo se eu vou trabalhar com esse tipo de público, né? Tá tudo certo, tudo tá correto. Agora, se eu vou trabalhar com um público. Na mesma empresa até, eu tenho diversos públicos da mesma empresa, né? Eu tenho processos, sei lá, o cara que está vendendo, visitando lá um executivo numa empresa para fazer a venda, e talvez os processos dele não seja tão engessado. Ele vai jantar com o cara à noite para fazer um negócio, etc. E fechou uma grande venda. Esse cara, o processo dele é menos engessado, claro, ele vai ter os indicadores, sempre vai ter algumas coisas que cumprir, mas não vai ser passo a passo. Chegue, diga bom dia pro cara, ofereça para ele o nosso produto, e aí, se ele disser não, você oferece. Não vai dizer isso para ele que ele não vai seguir nunca esse processo, vai chamar a gente de louco. Mas o cara que vai produzir o que ele vendeu, talvez tenha que seguir, como eu falei, ou porque é um profissional de baixo desempenho, ou porque às vezes legalmente é exigido que se faça vários controles, né? Alimentos tem muito disso, medicamentos tem muito disso, que é preciso ter vários controles, então tem que ser bem engessado o processo. Então tudo depende, né? Então esse é um benefício, como você falou, da gente conseguir trabalhar com equipes menos treinadas. Infelizmente no Brasil isso acontece bastante. Um outro benefício é dar clareza a todos que se engajem no objetivo. Hoje em dia a gente deitou os processos são horizontais, muita gente não faz isso ainda, mas a boa prática fala para a gente horizontalizar o processo e que todos enxerguem a entrega, ter um único dono para esse processo todo. Então o cara que está vendendo, numa empresa tradicional, com processos tradicionais, vendi, ganhei minha comissão, não quero nem saber se vão construir, se vão conseguir entregar. Não é comigo, eu sou comercial, produção não é comigo. O de produção fala, entregamos, está lá no estoque, se vão conseguir entregar no prazo ou não, não me interessa, Fiz minha porque eu sou do parte, né? departamento de produção. O cara de logística, eu entreguei, se vão conseguir cobrar isso aqui ou não. Então, quando eu horizontalizo e quebro as barreiras dos departamentos, todos estão enxergando a mesma coisa. Gente, vocês venderam? O NPS do cliente lá foi 5. E sabe por que foi 5? Porque não gostou do vendedor, não gostou da parte da entrega, não gostou da embalagem que a produção colocou, sei lá, não sei aonde. Não é o último só o cara que entregou, o mensageiro que entregou o produto lá na porta, ele que está errado. Então, o processo é como um todo, né? Então, às vezes, tem empresas que pagam uma tremenda comissão para o vendedor e está dando prejuízo aqui na ponta. Mas por quê? Porque o vendedor não está nem aí, eu estou vendendo, e se der prejuízo na hora de produzir isso aqui, eu não quero saber. Então a gente horizontalizou e colocou ele chamado de, em inglês, end-to-end process, em português, processos de ponta a ponta, com um único dono. Olha que novidade. Um único dono é o process owner, o dono do processo. Eu tenho um dono, eu tenho um chefe do departamento de comercial, um chefe do departamento de produção, um chefe do departamento de entrega, um chefe do departamento de cobrança. Eu tenho. Mas, quem é que responde pelo o número do NPS 5? Se eu chamar o cara de produção, eu falo, eu não sei, eu só produzi. Se eu chamar o cara de comercial, eu não sei, eu só vendi. Então eu tenho que ter um cara acima deles que una todos esses e responda por esse número no final. Esse cara, então ele vai cobrar todo mundo aqui embaixo. Ele vai cobrar, cara, é você aí na entrega, é você aqui na produção. Então eu tenho que fazer isso. Então todo mundo passa a estar engajado com o número do objetivo final, quando eu uso o processo dessa forma que a gente fala mais moderna, de olhar, né? Menos engessado departamental e mais olhando para negócio, processos de negócio, né? Então, esse engajamento, o cara saber os números do processo, o objetivo final do processo, conseguir trabalhar com equipes mais júnior, vamos dizer assim, eu ter essa rotina de melhorar o processo. Se eu sei o que eu estou fazendo e tenho indicadores para isso, os indicadores vão dizer tá bom ou tá ruim. Se tiver ruim, eu faço uma melhoria, faço uma transformação nele. E eu vou ganhando melhoria. Se eu não sei, se eu estou trabalhando de qualquer jeito e não tenho indicadores para fazer isso, eu nunca vou saber se eu estou bem ou estou mal. E provavelmente eu nunca vou fazer uma melhoria de processo. Porque eu sempre na minha cabeça, eu acho que tem que melhorar alguma coisa do nada. Mas isso funciona para uma empresa com 5 funcionários. Pode até funcionar, mas quando eu tenho uma escala maior, uma empresa com 100 funcionários, eu não consigo olhar para tudo isso. Então, eu sendo gestor de uma empresa com 100 funcionários, eu vou ter que olhar indicadores dos processos. Isso é fato. E aí a gente parte para, a partir do momento que eu tenho um processo ali bem definido que está me entregando, eu acho que é importante também não parar.
né? Então, você falou algumas vezes aí sobre melhoria contínua, enfim, da entrega, mas eu acho que também a gente precisa olhar para a melhoria contínua do processo como um todo. Então, as coisas se atualizam, as coisas melhoram, é, enfim, aquele processo que... O McDonald's é um exemplo, né? Vou trazer o McDonald's de novo, porque, assim, realmente, para mim, é uma escola de processos. Hoje a cozinha mudou. Então, provavelmente, todos os processos ali internos também mudaram por algum motivo. Então, provavelmente, teve alguma atualização, enfim, alguma regra. Então, trazendo aqui para os empresários que não é que a partir do momento que eu tenho um processo bem desenhado, que eu cheguei no objetivo em que eu estava, né, o meu objetivo principal, parei, estagnou, né? Não, a gente precisa Isso realmente é de ISO melhoria 9000. contínua. ISO 9000, ela tem o fim em si mesmo. Vocês já viram que eu sou crítico a ISO 9000, né? Ela tem um fim em si mesmo. A gente mapeou todos os processos, desenhamos todos os processos, auditamos. Agora não mexam mais nisso. Olha só, é tão complicado fazer um projeto de ISO 9000 que depois que você desenhou todos, ninguém quer mais mudar nada. Pelo amor de Deus, mudar um processo dá um trabalho, tem que redesenhar, tem que reescrever tudo, tem que rehomologar tudo, ninguém mexe em nada. Travou. Então, mas isso é ISO 9000. Ninguém está falando disso, né? Eu sou crítico ferrenho de ISO 9000 por conta disso. Isso não traz qualidade e melhoria. Isso ajuda, como eu falei, equipes que são mais júniores para poder entender esse passo a passo, mas não é a realidade do que se precisa por aí. Esse tipo de processo desenhado, mapeado, descrito, tudo na vírgula, não é o que a maioria das empresas precisa. Como eu falei, depende da natureza dela. Então, a definição de um processo é diferente do desenho de um processo. Eu defini que começa aqui, passa por aqui, chega até lá. Eu faço isso numa página com 5 caixinhas. Olha, esse é o processo. Vende, entrega, vende, produz, entrega. Ou compra, põe em estoque, vende, entrega. Eu defini o processo. Coloquei os principais indicadores e eu já estou operando, já tenho o processo definido. O que eu não tenho é desenho detalhado dele, que eu não preciso disso para operar e gerenciar, para fazer a gestão e ir melhorando. E mais uma coisa, às vezes eu estou operando bem, não tem problema nenhum. Olha, se tá tendo. Eu não preciso mapear o processo para que ele vá bem. Isso não é obrigatoriedade. Então, eu defini um processo, a gente compra, põe em estoque, vende e entrega. Tá dando um bom lucro, os indicadores estão mostrando que está indo bem. Mas, de repente, para de ir bem. Mas por quê? A gente não fez nada diferente, a gente está seguindo sempre, né? Não está mapeadinho no detalhe, mas está seguindo mais ou menos o que a gente fazia. Mas é porque muda o mercado, o cliente para de entrar na sua loja, o concorrente lançou alguma coisa lá e você, não é que você passou a fazer mal, é que o mercado tá indo para outro lugar. Então você vai sentir isso nos teus indicadores. É quando você vai voando um avião, você está voando aqui, bom, não fiz nada, tá andando aqui, piloto automático. Ele saiu da rota. Sim, pegou um vendaval, pegou uma chuva, pegou alguma coisa que desviou você. Não é que você fez algo errado aqui dentro. Ou o piloto ou o piloto automático vai ter que pôr de novo na rota. Só que para pôr na rota, vai ter que mexer alguma coisa, vai ter que mexer, né, para poder passar por aquele ponto. Então os indicadores vão te mostrar isso. Ué, por que nós estamos vendendo mais? A gente vendia 1.000 peças por ano, por que a gente não vende mais 1.000 peças por ano? Porque agora o concorrente está mais barato, o concorrente está vendendo, então eu tenho que olhar outros aspectos. Então por isso que processo, a gente não olha só para o mapa de processo. O mapa de processo só serve para a gente olhar detalhes de execução, não detalhes de operação e de resultado. Porque pode estar fora daqui. Por isso que o mapa não é o mais importante. Ele é importante se o problema estiver interno, senão eu vou ter que olhar para fora. Pessoal, este processo de tirar pedido, produzir e entregar não está dando o mesmo resultado agora. Por quê? Porque o cliente mudou, porque o mercado mudou, porque alguma coisa mudou, mudou a legislação de alguma coisa. Então, o mapa de processo não resolve nada disso. Por isso que eu falo que o mapa ele é um atributo, vamos usar essa palavra, do processo que a gente usa para algumas coisas, mas não é toda hora que a gente precisa fazer mapa de processo. Legal. E aí, assim, né, tô aqui assistindo vocês, tal, e a minha empresa, ela está o caos. Eu não tenho nenhum processo, não sei nem por onde começar e, enfim, não gosto de processo, né, não sei nem porque eu tô assistindo esse vídeo, porque eu odeio processo. Mas entendi que é necessário. Por onde que eu começo? Então,
o seu D processos, talvez você odeie ISO, quem está nos ouvindo, né? Talvez odeie ISO 9000, esse tipo de processo. Mas a gestão por processos, ela é importantíssima. Importantíssima. Por onde eu começo? A gente fala o seguinte. A primeira coisa é a gente criar um modelo de negócio que a gente tem. A gente começa com deitando a empresa, que é um diagrama chamado cadeia de valor. Ele é tradicional, ele é conhecido. Como é que essa empresa funciona? Ah, a gente compra da China, estoca, revende aqui no Brasil e entrega. Tá bom, já tenho aqui qual é o processo principal dessa empresa. Não, a gente compra matéria-prima, produz e manda para as lojas para venderem. Ou a minha equipe de vendas sai ao mercado, tira pedidos, manda para a fábrica, eu produzo, depois eu entrego. Ou não, a equipe tira pedido, me manda para cá, eu compro de um fornecedor lá da China, chega, daí eu entrego e monto. Então, assim, qual é o modelo de negócio? Eu tenho que definir isso. A empresa não faz só isso. A empresa tem lá 100 pessoas trabalhando, eu tenho pessoas trabalhando nesta operação de comprar, vender, entregar, etc. Mas eu tenho pessoas trabalhando na limpeza, eu tenho pessoas trabalhando na segurança, eu tenho pessoas trabalhando no RH, contratando pessoas, que isso não tem nada a ver nada a ver é demais, eu usei a expressão errada. Isso não está diretamente ligado com o processo de negócio. Ou seja, ninguém está comprando aquela máquina daquela empresa porque ela é bem limpa lá dentro da empresa, porque os banheiros são bem limpos. Você nem sabe como são os banheiros quando você compra lá um produto. Mas é importante que essa empresa tenha os banheiros limpos para poder manter as pessoas engajadas Os por questões funcionários, né? óbvias, né? Para os funcionários, né? Para outro, mas eu que estou comprando aqui de fora, é importante, mas não é um fator diretamente ligado ao negócio. Entendeu isso, né? Então, assim, se tem lá gente, guardas cuidando do pátio da empresa à noite, não é para mim que sou cliente aqui que estou comprando o produto. É para proteger os bens deles, para que ninguém roubem eles. São outras coisas, né? Então, eu tenho coisas que são suporte para o negócio. Então, eu tenho pessoas trabalhando no negócio, comprando, vendendo, produzindo, entregando, etc. E tem pessoas trabalhando com suporte ao negócio. Né, trabalhando, limpando os banheiros, fazendo segurança ali do pátio, fazendo contratações de novas pessoas, fazendo uma série de coisas, fazendo entrega de livros fiscais para o governo. Isso não me interessa, eu comprar no McDonald's um lanche, não me interessa, mas tem gente trabalhando no McDonald's para fazer apuração fiscal, pagando imposto. Né? Mas eu aqui comprando o meu lanche, isso não é diretamente ligado a mim. Né? Então, a gente separa isso. Pessoas trabalhando na operação com o cliente, pessoas trabalhando nas questões de suporte necessárias para o negócio funcionar, mas que não são do negócio, e pessoas trabalhando pela gestão do negócio. Estratégia, controles. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro controlando indicador. Isso não tem nada a ver com o lanche na ponta, mas tem lá gente controlando o indicador. Tem gente controlando se está andando a estratégia, fazendo um novo tipo de lanche. Aí tem discussões. Isso aqui ele é do core, pode ser que sim, né? P&D, pesquisa e desenvolvimento, ele é do negócio ou não. Mas, tipicamente, reunião estratégica, reunião de diretoria, diretor, essas questões todas é um tipo de trabalho que está sendo feito, as pessoas recebem salário, trabalham lá 8 horas por dia, fazendo alguma coisa que não é nem suporte nem entrega de produto. Então, eles estão trabalhando em gestão. Está diretamente ligado. Diretamente ligado. Então, a gente fala 5% dos trabalhos estão nesse tipo de processos. 70% do trabalho estão ali na entrega direta para o cliente, comprando, vendendo, entregando, montando, atendendo o cliente, etc. E os 25% estão trabalhando ali em suporte, limpando, contratando pessoas, fazendo cafezinho, segurança, sei lá, pintando parede. Todas essas coisas são suporte, né? Então, tá aqui, eu vou definir essas coisas. A gente começa com um diagrama, a gente faz um diagrama desse, chamado a cadeia de valor, mostrando essa divisão do que a empresa faz. Porque cada empresa é diferente. Tem empresa que não compra, que ela produz. Tem empresa que não produz, compra da China. Tem empresa que compra, que tem que vender para poder depois comprar. Tem empresa que vende para depois comprar. Enfim, cada um tem o seu modelinho ali. A gente Cada desenha um tem o isso. seu cenário. Aí a gente pega e define os processos. Não é mapear processos.
Definir. A gente faz isso numa tarde, não é ficar lá desenhando um monte de caixinhas. Define os processos, dizendo, então, ok, então o cliente vai chegar aqui, vai fazer um pedido, vai produzir, vai entregar, tarará, e aqui a gente vai receber a grana. É isso aqui tá definidinho. Mas não tem Uhum. mapas disso, não tem descrição passo a passo disso. Mas o que, que eu tenho que ter? Isso não pode faltar. Isso sim, não pode faltar. Indicadores do processo. Eu vou colocar ao longo dos processos o resultado desse processo e os indicadores intermediários. Olha, no final, tem que entregar um resultado para a empresa, tem que dar lucro esse processo, ele tem que entregar no final um bom NPS, no final, sei lá, eu vou ter que definir as estratégias que eu tenho e colocar esses indicadores. Indicadores de resultado, indicadores de controles intermediários. Eu preciso saber, olha, você tem que vender 1.000. Então, lá na saída de vendas, eu ponho um indicador, tem que vender 1.000. Tem que produzir em 4 horas cada pedido. Então, eu vou pôr um indicador no final da produção, a média de tempo de produção. Aí tem que entregar em 24 horas. Eu vou pôr lá, então, um indicador lá no final da entrega. E no final de tudo isso, tem que dar um NPS, um resultado, e isso tem que ir bem. Note que eu não falei de mapear um processo, eu só falei de definir o que é o processo e colocar indicadores nesse processo e o resultado. Pronto, já Esse é estamos o primeiro operando. passo. Já estamos operando com Uhum. gestão em cima dos processos. Ah, mas esse processo não está desenhado? Pô, talvez não precise desenhar ele nunca. Mas pode ser que daqui um mês, quando sair o primeiro indicador, mostre que está indo mal, eu falo, putz, vamos ter que desenhar esse processo aqui para entender onde tá o problema aqui desse processo. A gente desenha, a gente faz isso às vezes com um esboço rápido para entender, às vezes só um esboço a gente já entende, às vezes tem que descer, desenhar, etc. Às vezes a gente entende, olha, aqui nós vamos ter que travar o processo, ou produção, você vai ter que seguir esse passo a passo aqui, nós vamos travar ele. Mas isso é uma decisão depois. Então você perguntou, como a gente começa? A gente começa desenhando um modelo de negócio, definindo os processos, colocando indicadores. E depois, se os indicadores mostrarem que não está indo bem, aí vai ter que tomar decisões em cima disso. Vamos ter que transformar esse processo, mexer, trocar sistema, etc. Tudo que for preciso para que este processo entre nos objetivos estratégicos que a gente definiu nos indicadores. Então, a Uhum. pergunta que você fez, como é que eu relaciono estratégia com indicadores? Ele vai dizer o que tem que ser feito. Ok, aqui diz como, na operação, como vai ser feito. E aí eu coloco esses indicadores que vão mostrar se eu estou seguindo ou não a estratégia do negócio. Então, Legal. fizemos isso rapidamente e já estamos operando com processos. E quem precisa ser comunicado desses processos? A empresa inteira? Vamos lá. O que do processo, né? Então, quem se interessa pelos resultados? Provavelmente eu tenho um dono do processo que ele responde para alguém que está perguntando disso. Sempre eu tenho alguém que pergunta e alguém que está respondendo. Como é que nós estamos na. Você é a dona do processo, eu sou o diretor geral. Aqui te perguntando, ô Ana, você é a gestora do processo do pedido à entrega e deveria dar 30% de margem de contribuição, resultado, lucro, e está dando só 20%. O que está acontecendo? Você vai olhar para dentro do teu processo. Se é na venda, se está vendendo barato, se está entregando, produzindo muito caro. Se você vai me responder isso aqui na reunião que a gente vai fazer de controle disso. E você vai descer, vai chamar o cara de entrega, vai chamar o cara de produção, vai chamar o cara para resolver isso. Pode ser que só isso não funcione. Você tem que fazer um projeto de transformação. Tem que trocar sistema, tem que olhar, mexer em produto, mexer em alguma coisa, porque não adianta só você mexer em mapa. Por isso que eu falo que mapa de processo ele é incipiente. Quando eu estou falando em gestão, eu tenho que olhar coisas maiores. Então, não é só eu fazer uma mudança. Olha, em vez de você preencher esse documento e mandar para fulano, manda para ciclano. Eu mudei o fluxo de processo. Isso às vezes não resolve o problema do processo. Resolve Uhum. questões operacionais. Temos que fazer também questões do dia a dia da pessoa. Dá muito trabalho eu tirar uma lista aqui, tem que fazer na mão. Se tivesse um sisteminha, tá bom. Vamos fazer isso que está roubando tempo, está roubando. O indicador está mostrando isso. Mas isso não é o importante. O importante é se nós estamos entregando o objetivo do processo no final. Né? O importante que eu falo em termos de gestão e para a empresa. Né? Claro, para a pessoa que está ali fritando o hambúrguer, se falar para ela, se viesse num pacotinho assim, em vez de vir assado, facilitaria para mim aqui. Claro, vamos tentar ver isso aqui para melhorar a operação dele no dia a dia dele, daquela pessoa. Mas isso talvez não mude o preço do dólar para a gente, né? Não mude a grande questão da empresa, né? Ok, são duas coisas, né? São duas coisas. São melhorias de 5 S ali que eu faço
Isso tem que ser muito rápido numa empresa, nem precisa levar isso para muito longe, é só melhoria para que as pessoas estejam melhores trabalhando ali, né? Os japoneses fazem isso muito bem, mas a grande mudança para resultado tem que fazer numa reunião de controle para poder seguir, cara, não está indo bem, não está dando o resultado que queria, etc. Então, note, eu não estou perguntando para cada um, você vendeu pouco. O cara fala, eu bati, porque é fácil. Se eu separo tudo isso, o cara para vender, ele dá todos os descontos que ele puder. Bom, bati minha meta de venda. Mas o resultado não deu lá na ponta. Não é? O cara, ó, tem que entregar tudo no prazo. Ele pega, sei lá, uma pizzaria. Ele, em vez de pegar 4 pizzas, ele pega 3. 3 ele entrega no prazo e a quarta fica esfriando, que ele vai na próxima viagem. Ele pode, quando eu separo todos os departamentos, cada um vai achar o jeito de, 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 de burlar, entre aspas, o seu objetivo. E o objetivo não é a gente vender, produzir, entregar e que isso dê A empresa resultado toda. e seja bom para tudo. Por isso que a gente horizontaliza o processo. Então, eu acho que eu me perdi da pergunta sua, o que você estava aqui fui falando, não lembro o que você Não, perguntou. na verdade era exatamente isso, né? Né? Como é que eu começo? Por onde eu começo, né? Então, acho que basicamente é isso, né? Desenhar ali, ter mapeado ali a cadeia de valor e ter os indicadores, Definir né? o processo, chamamos de definir, é assim, dar um nome para ele, dizer por onde ele passa, ter uma noção do que ele está fazendo e ter indicadores. Isso é uma definição de processo. Mapear processos, descrever ele na vírgula de tudo que tem que O ser feito detalhe. é outra coisa, depende da natureza do processo. Se for necessário, sim, pode chegar até nisso. Ou às vezes não é preciso. Tem muita empresa que opera só com a definição do processo e indicadores em cima dele. Perfeito. Acho que muito obrigada, né? Já deu ali o norte. Acho que é isso. Acho que entendi a importância de um processo, né? Como eu disse, tenho uma linha muito tênue entre gostar muito e não gostar tanto, mas acho que entendi a importância. Eu conheço alguns empresários que realmente é esse cenário que eu comentei, né? Um caos, assim, não sei por onde eu começo, tenho N problemas, enfim, não sei como que a minha empresa funciona. Então, acho que esses pequenos passos aí que você comentou, que você detalhou, são extremamente importantes para os empresários começarem a ter uma visão melhor, né, de todo o seu processo, de toda a sua empresa. Isso é extremamente importante para quê? Para que a gente, né, saia do caos, tenha nossa liberdade, nosso equilíbrio, né, como empresário, e não fique ali o tempo todo, né, tentando entender o que está acontecendo sem ter uma maior visibilidade. Muito Exatamente. obrigada por essa conversa. Imagina, acho que só para fechar o que você falou, processo é o remédio para o caos. Agora, não quer dizer que ele tem que ser aquilo que nós falamos lá, um processo estilo ISO Né, 9000, Mark? né, travado. Uhum. Não é isso. Ele é o remédio. Tá no caos, processo, indicador e essa rotina. Não tem, né, todas as empresas que a gente conhece que conseguem fazer isso, elas vão bem, porque é um ciclo de melhoria e vai, uma hora começa a dar certo. Mas tem que entender essa forma. Se a gente ficar com que essa é a forma de se fazer, com mapeamento, e isso é um saco. Saia desse pensamento, você em casa, fuja de quem vai aí para te vender uma consultoria para mapear todos os processos, todas as caixinhas de tudo, para que você tenha noção. Você não precisa disso, você precisa disso em casos específicos. Você precisa, na verdade, definir o que e quem faz o que e colocar indicadores. A partir disso, nós vamos trabalhar depois em rotinas disso. Então, assim, a visão moderna de processos não tem nada a ver com a visão da década de 40, da qualidade total, gestão da qualidade total, ISO 9000. Esta é uma visão de 60 anos atrás. Essa visão tão travada. A visão mais moderna é uma visão baseada em indicadores e em gestão. Por isso que a gente fala BPM, Business Process Management, gestão por processos de negócio. Processos de negócio, não processos estanque, olhar o negócio como um todo. Sempre eu falo de ponta a ponta, indicador e fazer gestão da empresa por isso. Aqui na Empresa do Eixo, essa é a nossa linha que a gente segue, esse é o modelo de gestão que a gente prega para o crescimento das empresas. É isso, né, Ana? É isso. Muito Show. obrigada, então, por essa Palavrinha, conversa. palavrinha para a galera aqui, palavrinha para o pessoal, quem chegou até aqui, colocar aqui. Qualidade. Qualidade, pronto, põe aí a qualidade, quem assistiu até aqui, é um assunto bem bacana que eu gosto, a gente falou de estratégia, a gente falou de
de processos agora, a gente vai explorando aqui todo como gerenciar, como colocar uma empresa no eixo. Então, se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreve no canal, escreve aqui embaixo qualidade para mostrar que você é parceiro e foi até o final. Compartilha com quem você acha que precisa entender essa visão de processos mais moderna, que não é essa visão travada de ISO 9000. Compartilha essa visão que tem aqui, que vai nos ajudar bastante. É isso. Ana, obrigado, né? Então, Muito obrigado por tudo. obrigada. Né? É sempre bom a gente Uhum. estar aqui. É Estaremos de isso. volta na semana que vem. Semana que vem tem mais. Beleza? Gente, obrigado. Até a próxima, pessoal. Até, tchau. Tchau. Agora A também tô assim, iluminação ó. tá Cadê boa, tá teu. tudo bom. Tá ótimo. Cadê teu garrafão de 5 litros de água? Olha como que ele fica grande perto de você. Olha o Ele é meu que fica longo, pequenininho perto de mim. Ó, se eu botar acho mas que talvez são, assim, ó, ele fica grande. são 2 litros. E a água Não vai dar cor-de-rosa, o pra que que ver. tem dentro? É suco? Ah, é água normal. Não, é água. Só que é a cor dele. Ah, entendi. Água Então normal. vamos lá.